Eu sei que uma escola gratuita que ainda paga pra você aprender parece uma coisa meio esquisita, né? Mas hoje a gente tá com ela, que é a Nina, pra fazer a segunda versão do nosso podcast com atualizações sobre a bolsa que você não pode perder. Bonjour, bonjour! Você que tá aqui muito provavelmente está interessado em conhecer mais sobre o sistema de Bolsa Auxílio que a 42 São Paulo oferece. E hoje eu trouxe ela, que manja tudo sobre bolsa, Nina Oliveira. Nina Oliveira, por favor, se presente. Olá, gente. Meu nome é Nina, faço parte da 42 há 4 anos e desde então a gente vem cuidando do programa de Bolsa Auxílio da escola. Que a 42 é de graça, a galera já sabe, né? Mas ainda tem aí um easter egg que o pessoal sempre fica confuso. Como assim, além de ser de graça, não ter que pagar nada nunca, em momento nenhum, ainda poder receber pra isso? Conta mais como funciona. Vamos lá. O programa de Bolsa nasceu junto com a 42, né? Acho que a gente até comentou isso no outro podcast. E junto com a 42 veio essa história do programa de bolsas. É de graça, é super. Você não paga nada ao entrar na escola para fazer o processo seletivo. Mas a gente entende que dentro de São Paulo as coisas são caras. Transporte é caro, almoçar, enfim, é muito caro. Então, desde o início da 42 já nasceu o programa de bolsas. E o programa de bolsas nasceu no processo seletivo. Processo seletivo são 26 dias, super intensos, todos os dias, não interessa se tem feriado, final de semana, ou no meio desses 26 dias, ele é ininterrupto. E a gente percebeu que é caro. É caro você morar em São Paulo, ou pegar transporte público em São Paulo, almoçar na região onde a escola está. Então, junto com a 42, nasceu esse programa. Então, é um processo muito bem estruturado, né, para a gente conseguir dar bolsa para as pessoas e elas se manterem durante esse processo seletivo para entrar na 42. E quando ela entra para a formação, a gente tem um outro programa de bolsas para esse processo de formação. E isso veio junto com a 42, né? Nasceu com a 42 de tudo isso. Não foi algo que a gente viu depois que a 42 rodou a primeira piscina, o primeiro processo seletivo. Nasceu desde o primeiro processo. E foi algo que foi junto quando, infelizmente, nós tivemos a pandemia. Então, durante 2 anos de pandemia, durante esse período esquisito que a gente tem aí no nosso currículo, na nossa vivência, a gente também manteve esse processo de bolsa durante esses anos de pandemia. Isso porque a 42 ela é 100% gratuita, obviamente, mas ela também é 100% presencial, porque a nossa proposta é muito uma imersão em tecnologia, né? Assim Exato. como a gente até cita o exemplo, assim como uma imersão em um curso de idiomas, em que você aprende realmente vivendo durante muitas horas aquilo junto com as outras pessoas, a gente teve esse momento, né, da bolsa pré-pandemia, aí durante a pandemia também teve um auxílio financeiro pra galera, e daí quando a gente voltou pro modelo presencial 100% também, esse modelo continuou. Durante esse período, né, a gente tá comemorando aí 4 anos de 42 e 4 anos de sistema de bolsas, ele teve várias evoluções, né? Conta um Exato. pouquinho quais foram os principais aprendizados e como ela se estrutura hoje. Certo. Durante o processo seletivo, a principal mudança quando foi para a pandemia, que a gente entendeu que a pessoa estando em casa, ela não tinha uma estrutura forte para ela se manter, vamos dizer assim. Às vezes uma internet com uma velocidade melhor, uma cadeira que estruturasse ela ficar 12 horas, 14 horas ali na frente do computador, ou inclusive uma porta que ela pudesse colocar num cômodo que ela tem em casa para fazer uma divisão e ela poder estudar com tranquilidade. Então, a gente entendeu que durante a pandemia as necessidades mudaram, eram outras, mas ainda assim existiam necessidades, né? Um aumento de energia elétrica, mudar a internet da casa para uma internet um pouco melhor, enfim. Então, a gente manteve isso. E foi um aprendizado muito interessante para a gente, porque ali durante a pandemia, todo mundo meio que sozinho em casa, e a gente oferecendo a bolsa, as pessoas falam: nossa, mas vocês estão mesmo oferecendo bolsa para isso? A gente porque a gente quer que você foque, a gente quer que você estude, a gente quer que você passe pela piscina, né, no caso Basic Camp, e entre para a formação. Durante a formação, eu acho que dos nossos principais aprendizados foi entender, de fato, como a 42 rodou no Brasil, rodou em São Paulo. Até então, nós éramos uns bebês aprendendo sobre a 42, aprendendo junto com os cadetes sobre a trilha de formação, né, sobre a trilha de fundamentos. E, em cima disso,
a gente teve uma evolução muito grande junto com a equipe de Tec e Pedago, de entender qual é a velocidade do nosso cadete, qual é o pace que o nosso cadete corre dentro dessa trilha de fundamentos. Então, se a gente pegar lá atrás, em 2020, lembrando, sim, que o primeiro projeto pela França teria, em média, umas 8 horas de dedicação para finalizar, e hoje a gente sabe que ele dura 2 ciclos, que são 30 dias, 40 horas por semana. Então, a gente entende que o nosso aprendizado é sobre entender o nosso público, entender como o nosso público anda dentro dessa trilha de fundamentos. E, em cima disso, como a gente desenha a bolsa de uma maneira que atenda esse público, mas mantenha um certo ritmo. Cada um tem o seu ritmo? Sim, mas existe um ritmo médio que é onde a gente quer manter os nossos cadetes, principalmente os bolsistas, né? Então, eu acho que o grande aprendizado foi entender como o nosso público funciona dentro da 42. Perfeito. E o programa da 42 em si já é bastante desafiador, né? Ele tem os projetos, ele tem um ritmo, como você disse. E para o pessoal da Bolsa, ele é ainda mais desafiador justamente porque tem esse acompanhamento bastante próximo, né? Que você faz o acompanhamento com as pessoas e realmente a entrega da Bolsa é atrelada à entrega de projetos. Exato. O que é justo, né? Afinal de contas, a gente está oferecendo o ensino de graça e mais essa possibilidade de conseguir ganhar com isso. Então, de contrapartida, a gente exige uma dedicação mínima, né? E que é uma dedicação bastante intensa. Exato. Como é que funciona esse sistema de gamificação da Bolsa? A bolsa está desenhada em cima da trilha de fundamentos, né? Então, hoje a trilha de fundamentos, ela está atrelada a ciclos, a quantidade de ciclos para o cadete entregar aquele projeto. Um ciclo é 2 semanas, certo? Um ciclo, 2 semanas, e assim a gente segue. Então, a gente tem projeto hoje de 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Então, são projetos que a gente espera que o cadete entregue em 45 dias, em 30 dias, em 15 dias, em 60 dias. Então, são projetos mais intensos e tem os projetos menos intensos. A gente brinca que a primeira fase é a fase mais tranquila, na segunda fase já existem mais desafios, que aí os projetos começam a ser em dupla, e os projetos são desenhados dessa maneira justamente não só para formar um programador, mas para formar um human coder mesmo. Então, quando a gente fala aqui na segunda fase, você vai aprender a trabalhar em grupo, em dupla, é para formar o lado humano, né? Então, muita gente fala, mas era tão melhor quando era a primeira fase. Mas é justamente por isso, muda, né? Não dá para você manter o mesmo ritmo do mesmo jeito nas outras fases. Como um videogame, cada fase tem o seu chefão. E mais para frente, o chefão fica mais difícil de não de vencer, mas você precisa estruturar a sua estratégia ali para vencer aquele chefão. E na segunda fase, o chefão é fazer uma dupla. Então, como trabalhar em dupla, como conseguir fazer com que o meu horário bata com a minha dupla, enfim. Então, esses são os desafios do mundo real também, quando você trabalha por projetos, né? Ninoca, me conta melhor como é que é estruturado esse processo de bolsas, né, esse projeto de bolsas. E são 2 bolsas diferentes, certo? É uma para piscina e outra para formação. Me explica primeiro como é que funciona a bolsa para piscina. Perfeito. Para piscina, a gente tem algumas etapas, né? A primeira etapa, a gente se inscreve nos jogos, faz os jogos. E vem a segunda etapa, que é o check-in, conhecendo a 42, que agora está em vídeo, né? Ó, atualização. Está em vídeo. E a terceira etapa, que é realmente a piscina. O que a gente faz para essa terceira etapa da piscina? Quando a pessoa se inscreve para o sorteio, ali ela já indica se ela precisa de bolsa ou não. Para esse processo da piscina, nós temos 5 tipos de bolsa, vamos dizer assim. A gente tem a bolsa transporte, a bolsa alimentação, a bolsa moradia e o mix da bolsa transporte mais alimentação e moradia mais alimentação, tá? Então, a pessoa descreve porque ela precisa da bolsa, explica em detalhes quantas pessoas moram na casa, qual é a renda familiar, explica se já conhece um pouquinho de programação ou não. Isso não é mandatório para escolher quem vai participar ou não do programa de bolsa, é só para a gente conhecer melhor esse candidato que está precisando da bolsa, né? E quando ele responde que ele precisa da bolsa e é sorteado, a gente faz uma análise. Nunca essa análise é feita por uma pessoa só. É um comitê que analisa essa resposta. E ali ele recebe sim ou não para aquele pedido de bolsa, né? Então, lembrando, moradia, transporte e alimentação e um mix de 2 bolsas. Transporte mais alimentação ou moradia mais alimentação. Então, é isso que a gente oferece durante os 26 dias de piscina.
Acontece, por exemplo, da pessoa ser de São Paulo, mas morar no extremo da Zona Norte ou no extremo da Zona Leste, levar 3 horas para chegar até a 42. E a pessoa vai ficar 12 horas ali. Então a gente entende que aquela pessoa, por mais que ela tenha pedido transporte e alimentação, é melhor ela receber a moradia. Porque hoje a gente tem uma parceria com o hostel muito perto da 42, fica 3 minutos a pé. Então ele tem uma segurança de voltar para um lugar onde ele vai dormir, tomar um banho, descansar e no outro dia retornar para 42 e continuar nesse processo imersivo. Eu acho tão legal que existe uma bolsa para processo seletivo. Isso é muito inédito, né? Eu nunca vi isso acontecer antes. E beleza, daí você fez, passou esses 26 dias intensos e malucos da piscina, você aprendeu, fez amigos e tudo mais. E no final, você pode se tornar um não cadete, como eu já expliquei antes, né, gente? Se tornar um não cadete não é a respeito da sua competência ou do quão talentoso você é, mas sim a respeito de você estar preparado ou não para a formação, né? Para começar a formação na 42. Então, a partir do momento que você se torna cadete, né? Como funciona o sistema de bolsas? Se tornou cadete, recebeu aquele e-mail lindo, parabéns, você tá dentro, drento, dentro. Então, aí, novamente, vem um processo de bolsas, tá? E esse processo é um pouco mais detalhado. Ele tem 2 etapas. A etapa de inscrição, de fato, novamente um formulário, responder bem bonitinho ali porque você precisa da bolsa, ou qual é a renda da família, enfim. E nisso a gente avalia, novamente, um comitê que avalia, e a pessoa aprovada ou não para uma segunda etapa que a gente chama de entrevista. Nessa entrevista, feita por 2 ou 3 pessoas do bocal, ele vai contar pra gente como foi a piscina, como se sabia alguma coisa de programação antes. É uma entrevista mais pra gente conhecer aquela pessoa, ter um contato mais próximo e, enfim, eles passar para esse programa de bolsas, né? Hoje a bolsa ela tem 3 tamanhos. Tem uma bolsa G de R$ 1.800, a bolsa M de R$ 1.400 e a bolsa P de R$ 700. Então, até quando a gente solta o formulário para essa inscrição, a gente fala, gente, pensa no que vai realmente te atender. Se você é uma pessoa que, na sua estrutura, hoje você consegue cozinhar, você consegue levar uma marmitinha, peça uma bolsa menor, ou, enfim. Porque tem pessoas que realmente moram sozinhas, realmente dependem da bolsa para almoçar, para chegar na escola, enfim. A gente sempre coloca muito a consciência nesse lugar do cadete na hora de pedir essa bolsa. E essa entrevista de bolsas também costuma ser uma das partes mais legais, né? Porque é onde a gente conhece a história das pessoas. Exato. Então eu queria que você compartilhasse algumas histórias que te marcaram. Nossa, tem muitas histórias que marcam, assim, né? Eu acho que já passou pelo podcast, o Leozinho. O Leozinho é uma história que marca muito, porque é um garoto que veio do interior, né, de uma cidade super pequenininha para São Paulo e na época ele fez Basic Camp, então ele foi bolsista no Basic Camp, foi bolsista na formação e era uma pessoa que só tinha ali o ensino médio completo e apostou tudo na 42, né? E a história dele é super difícil, assim, super jovem, chegou muito cedo e virou cadete e dependia exclusivamente da bolsa para se manter em São Paulo. Mas teve muitas histórias boas, assim. Deixa eu lembrar de mais alguma. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com você, que inclusive também já passou pelo podcast, que foi da Michelle, né? A A Michelle. Michelle trabalhava com transplante de córneas e estava fazendo uma transição de carreira vindo para tecnologia. Eu lembro que foi bem impactante, assim, ver tipo, a história no detalhe. Eu acho que quando a gente começa a falar das histórias dos bolsistas, de um modo geral, são histórias que tocam muito a gente, porque são pessoas que realmente estão fazendo uma transição de carreira ou estão começando a carreira e estão apostando tudo na 42. E eu costumo dizer que essa história de programa de bolsa dentro da 42 é muito diferente mesmo. Porque quando você fala em qualquer outra escola tradicional, quando você recebe uma bolsa, não é porque você vai receber um dinheiro, você deixa de pagar uma parte. Quando você fala de bolsa em qualquer escola, eu tenho uma bolsa, eu sou bolsista no colégio X. Você deixou de pagar uma parte, ou você não paga nada, mas assim, o seu transporte, a sua alimentação, enfim, depende tudo de você. Então, na 42, é diferente isso. Você está recebendo uma bolsa para se manter estudando. Então, realmente, a gente cobra muita dedicação, muitas horas ali para entregar projeto, porque é uma coisa muito nova quando você fala
no modelo de educação. A escola em si já é um modelo muito diferente. Quando você fala do programa de bolsa, é muito novo também. E você deu o exemplo do Leozinho, né? Até teve um desfecho muito legal a história dele, que ele começou na formação, realmente tinha uma história de vida super difícil, né? Bem desafiadora. E ele foi contratado pelo Itaú, né? No final das contas, ele chegou a participar de um Labs e foi contratado pelo Itaú. E eu lembro que quando ele recebeu o primeiro salário, ele ficou muito impactado, porque até então, dinheiro era uma questão, né? De você conseguir se manter, o mínimo ali para você conseguir sobreviver. E de repente você poder usufruir da condição que você tem. Então, eu acho que a tecnologia, quando você tem uma boa formação, quando você tem essa formação de base, ela pode te oferecer isso, né? Pode te oferecer oportunidades realmente incríveis de você poder mudar de carreira, você poder oferecer uma qualidade de vida melhor para sua família, você poder bancar seus sonhos, que seja viajar para outro país, fazer uma formação em outro lugar, que seja para você mudar para outro país, fazer formação em outro lugar. Então, acho que o sistema de bolsa, ele habilita, né, muitos sonhos, assim. Então, ele é um grande embasador de sonhos. E eu acho que você, Nina, principalmente, né, a gente até brinca na 42 que você é a mãe das bolsas, eu admiro muito o teu carinho e cuidado e o como você conhece cada bolsista. Hoje, 25% dos alunos são bolsistas e você sabe quem são, qual é a história de cada um, em que projeto tá, o ID, o dia de aniversário, assim, é impressionante como você conhece no detalhe, realmente, né? Eu brinco que a mão que dá carinho também dá corinho, né? Então é aquela mão que assopra, bate e assopra, né? Então eu realmente, eu tô no campus, eu vejo quem são os bolsistas que estão ali do presencial e cobro presença e pergunto por que não tá vindo, aconteceu alguma coisa. Inclusive tem o Lipe, que gravou mais cedo aqui, ele é bolsista e ele não entregou um projeto em um determinado tempo. E eu não tinha visto ainda, eu ia começar a análise das entregas, ele bateu lá na porta do bocal. Eu já tô entrando aqui pra me justificar, tá? Porque eu não entreguei e eu sei que é melhor eu chegar em você primeiro do que você chegar em mim. Então, é uma relação realmente de muito carinho e de muito cuidado. Porque se o bolsista está presente na escola, se ele está presente ali no campus, ele faz o peer-to-peer acontecer, né? Isso é muito importante, isso que a gente fala para eles ali durante a entrevista. O peer-to-peer acontece se tiver cadete dentro da escola. Então, se vocês estão aqui, a escola tem volume, vocês conseguem trocar com as outras pessoas, vocês conseguem resolver o problema muito mais rápido. Enfim, então, ver o campus cheio hoje e, sei lá, saber que 25% dessa galera que tá lá é bolsista e tá se dedicando, tá se entregando realmente para o estudo é muito importante. Porque quando você pensa no meu caso, periferia, mulheres, em possibilidades, isso é muito raro. É muito difícil a gente chegar nesse lugar. É muito. Não é que a gente não chega, a gente chega, mas é muito difícil. É 3 vezes mais difícil chegar. Então, quando eu vejo um bolsista ali que não tá indo, que não tá acompanhando o pace, eu sempre chamo a atenção. Falo, cara, é sua oportunidade. Se você quer, você consegue, mas depende de você. Eu tô só chamando a sua atenção, porque você passou por um processo intenso de 26 dias e agora você chegou aqui. Então, se você tá aqui, faz a sua parte, que eu vou fazer a minha parte aqui pra te ajudar. Então, é muito gratificante ver isso. E gratificante, por exemplo, é ver o Davi formado. Davi O passou Davi por tá aqui no esse. backstage. Davi chegou ali no primeiro processo de bolsa, foi bem mais difícil, porque a gente também não sabia como ia ser. Foi bem uma turma beta, né, Davi? Ali de bolsas, sofreram bastante, a gente também sofreu, mas ver o Davi formado hoje é uma alegria. Não só para mim, mas acredito para 42 São Paulo inteira. É muito bom ver. É muito bom ver, porque o nosso trabalho tem valor. De fato, tem muito valor. Inoca, e agora pra gente finalizar, quem é o perfil da pessoa que pode pedir bolsa, que você fala assim, olha, se você é de tal maneira, a bolsa pode funcionar pra você? Acho que o grande perfil hoje do bolsista é realmente aquela pessoa que não consegue se manter só estudando, sabe? Que ela precisa sair para trabalhar, então depois estudar. Então, quando você olha para o seu ali para dentro de si, e fala, putz, eu quero muito, isso é muito para mim, eu quero me formar nesses 16, 18 meses que a 42 fala, eu preciso me dedicar 40 horas.
mas eu preciso da grana para transporte, eu preciso da grana para me alimentar, porque a minha família não consegue me dar esse suporte financeiro. Você é o perfil de bolsista, sabe? Mãe solo, ah, pessoas que trabalham com aplicativos, que não têm nenhum tipo de registro, pessoas que são autônomas, que estão em transição de carreira. Você tem o perfil para ser bolsista dentro da 42. Lembrando que dedicação é a chave. Dedicação ali, 40 horas semanais é a chave para essa virada. E a gente sempre pede também muito consciência, né? Porque na hora que você pede bolsa e você é aprovado na bolsa, alguém deixa de ganhar. Então, é muito importante que é isso, a gente tem recursos limitados, infelizmente ainda não são todos os alunos que são bolsistas, mas quem realmente precisar, aplica, a gente vai analisar com carinho e vai tentar oferecer para o maior número de pessoas que a gente conseguir, né? Então, Exato. Ninoca, eu queria muito te agradecer por estar aqui de novo. Obrigada. Obrigada pelas atualizações, né? Então, para quem está querendo conhecer um pouquinho mais do programa de bolsas, acho que foi um bom papo. Muito obrigada.